31ª rodada do Brasileirão Série B 2022, que se inicia nesta terça-feira, e o Carro Futebol vem passar para vocês aqui os palpites dessa rodada. Beleza? Quem abre aqui a rodada é Grêmio e Sport Recife. Vamos ver aqui a colocação desses dois gigantes na tabela. O Grêmio, ele é o terceiro colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas e 2 vitórias. O Sport é o sexto colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias também. Nesse confronto aqui, quem joga em casa é o Grêmio, tem a prioridade, tem a obrigação de ganhar aí com o novo técnico Renato Gaúcho, que fez uma ótima escolha voltar pro Grêmio aí, né? Bora lá. Então aqui eu vou de 2-1 para o Grêmio nesse confronto. Na minha humilde opinião vai dar Grêmio, não tem empate, beleza? Bora lá, Guarani e Novo Horizontino, segundo confronto aqui. Vamos ver a colocação dos dois. O Guarani, com a última vitória, conseguiu sair da zona de rebaixamento. Ele é o 16º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. O Novo Horizontino é o 13º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, tem 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. Nesse confronto aqui, eu vou de Novo Horizontino. Vou colocar um placar de 1-0 para o Novo Horizontino nesse confronto aqui. Segunda opção, empate, né? O líder Cruzeiro e Vasco da Gama. Se você acompanha o Carro Futebol, você deve estar sabendo aí que o Cruzeirão, se ele ganhar esse jogo, matematicamente ele já está classificado para a Série A, né, em 2023, e também aí quase campeão do Brasileirão. Quase não, já é campeão do Brasileirão Série B, né? Então, vamos ver a colocação. O Cruzeiro, a gente sabe que ele é o primeiro colocado. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. O Vasco é o 4º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, o Vasco aí tem 3 derrotas e 2 vitórias. Eu vou colocar 2-0 para o Cruzeiro nesse confronto. Não, na minha humilde opinião, não tem empate. O Cruzeirão leva essa aí sem muito esforço. O Cruzeirão joga em casa, vem muito bem, então Cruzeiro aí, beleza? O outro confronto aqui é entre Vila Nova e CRB. Vamos ver a colocação dos dois aqui. O Vila Nova também saiu da zona de rebaixamento na última rodada, né, com a vitória. Ele é o 15º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O CRB é o 9º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nesse confronto aqui eu vou de Vila. Vou colocar um placar de 2-1 para o Vila nesse confronto aqui. Na minha humilde opinião vai dar Vila Nova, beleza? Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Deixa teu like, que é muito importante. Beleza? Deixa também aí os teus palpites, na tua opinião. Deixa os teus palpites aí, que ao final aí, né, da rodada, estarei mostrando se você tiver acertado algum placar, tiver cravado algum aí. Beleza? Então deixa nos comentários aí os teus palpites. Não esquece, deixa o like também. Bora lá. Náutico e Sampaio Corrêa, né? Opa, desceu. Náutico e Sampaio Corrêa. O Náutico é o último colocado na tabela, se eu não me engano, é o último colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. O Sampaio Corrêa é o 12º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, tem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Nesse confronto aqui eu vou de Náutico. Eu vou de Náutico e vou colocar um placar de 2-1 para o Náutico. Joga em casa, na minha humilde opinião, apesar de estar na zona, é bem melhor do que o Sampaio Corrêa. Londrina e Ponte Preta. Londrina e Ponte Preta. Vamos ver a colocação desses dois aqui. O Londrina, ele é o 5º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O último jogo ele empatou, né? Bora lá. A Ponte é a 8ª colocada na tabela. Nos últimos 5 jogos, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Então, aqui
eu vou de Londrina. Vou colocar um placar de 2-1 para o Londrina, não tem empate. Na minha opinião vai dar o Londrina. O Londrina leva essa, beleza? Ituano e Brusque. Vamos ver a colocação dos dois aqui. O Ituano ele é o 7º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Brusque, rebolar o Brusque na zona de rebaixamento. No último jogo, o Brusque ele é o 18º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 vitória. Na minha humilde opinião, vai dar Ituano. Vou colocar um placar de 2-0 para o Ituano nesse confronto aqui, beleza? Bora lá. Bahia e Operário. O Bahia, todos nós sabemos que o Bahia ele é o 2º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Operário não está operando bem, está na zona de rebaixamento. Ele é o 19º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, tem 2 derrotas seguidas aí, 2 empates e 1 vitória. Na minha humilde opinião, vai dar Bahia. Eu vou colocar um placar de 2-0 para o Bahia nesse confronto. 2-0 para o Bahia nesse confronto aqui de Bahia e Operário. Na minha humilde opinião, vai dar Bahia. Criciúma e Chapecoense. Vamos ver aqui a colocação dos dois. O Criciúma ele é o 10º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos tem 4 empates e 1 vitória. Tá invicto aí, tem 1 derrota. A Chape é a 14ª colocada na tabela. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas. Nesse confronto aqui eu vou de Criciúma. Vou colocar um placar de 2-1 para o Criciúma aqui. As partes marcando aí, né? Na minha humilde opinião vai dar Criciúma. Beleza? O último confronto aqui a gente tem aqui CSA e Tombense. O Tombense, o último jogo tombou, o CSA também tombou aí, né? Bora ver a colocação. O CSA ele sobe, desce, cai e sai da zona de rebaixamento. Ele é o 17º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 1 derrota, 3 empates e 1 vitória. O CSA. O Tombense, ele é o 11º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos tem aí 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Eu acredito aqui na vitória do CSA. Vou colocar um placar de 2-1 para o CSA nesse confronto. Beleza? Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Deixa teu like que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Você ajuda muito deixando o like aí. Compartilha com teus amigos torcedores para eles ficarem por dentro aí dos nossos palpites. Valeu, fica na paz, tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!